Olá, pessoal, queria fazer uma reflexão de final de noite a respeito de um tema que é um tema pouco discutido e é um tema muito importante. É até curioso que esse tema seja tão pouco discutido. Eu até entendo os motivos pelos quais esse tema é pouco discutido, mas eu acho que nós precisaríamos falar mais sobre isso. Vocês vão perceber que, por exemplo, nenhum congresso pequeno, nenhum congresso grande, se tem essa aula. E há algum motivo para isso, né? É o tema "E quando tudo deu errado?". O que eu quero dizer com isso? Quando tudo deu errado, pode acontecer em várias circunstâncias. Pode acontecer numa circunstância, por exemplo, de você ter uma criança em que o diagnóstico do transtorno do espectro autista ele foi muito tardio e essa criança não teve acesso a um tratamento de boa qualidade, ela nunca foi capaz de fazer uma boa intervenção, e aí essa criança chega lá no início da adolescência, na juventude, com manifestações comportamentais muito graves, e isso eu poderia dizer assim, olha, tudo deu errado, né? Quer dizer assim, tudo que se esperava que pudesse ter melhorado, tudo que a gente poderia ter feito, nós não conseguimos fazer, talvez por uma contingência social, enfim, não sei, mas deu errado. No final das contas, essa intervenção, ela deu errado. Tem um outro, quando tudo deu errado, que não tem nenhuma contingência social envolvida. Então, por exemplo, uma criança tem um diagnóstico de autismo precocemente, talvez com 1 ano e meio, 2 e meio, essa criança tem condições de fazer uma boa intervenção comportamental e ela é submetida a essa intervenção de forma adequada e por muitos anos, mas por questões da própria condição relacionadas à genética do autismo, essa criança tem uma evolução ruim e essa criança ela chega na adolescência, na juventude, até na adultez, com muitas manifestações autísticas, com pouquíssima funcionalidade. Ou uma outra situação, a criança tem um diagnóstico adequado de autismo, mas tem uma comorbidade, por exemplo, com deficiência intelectual, que nós sabemos que dificulta muito a evolução, que piora muito o prognóstico do transtorno do espectro autista, e também essa pessoa terá muitas dificuldades no futuro. Então, quando eu falo quando tudo deu errado, entenda nesse sentido. Nós tínhamos um plano, mas aquele plano não saiu da forma como a gente gostaria. É claro que dentro dessa perspectiva, quando tudo deu errado, existem também os reflexos sociais envolvidos nessa evolução, né? Então, os reflexos, por exemplo, sobre o casal. Então, nós sabemos que o índice de divórcio nesse grupo de crianças com formas mais graves de transtornos comportamentais, ele é maior. Nós sabemos do estresse envolvido no pai, nós sabemos do estresse envolvido na mãe. Todo mundo já viu um estudo que foi publicado que aferiu o estresse das mães de crianças autistas e mostrou que esse estresse é semelhante ao estresse de combatentes de guerra. Quer dizer assim, é claro que isso é uma linguagem figurada, mas para a gente ter uma ideia, né, do quanto isso é difícil. E isso é difícil quando as coisas vão indo bem e quando as coisas vão indo mal é muito mais difícil. Então, eu estou tocando nesse assunto, pessoal, porque, como eu falei para vocês, nos congressos, você ouve hoje tudo sobre autismo. Todos os especialistas falando, os próprios autistas falando, mas aquele pedaço que deu errado, as pessoas não costumam abordar, né? É como se fosse tão difícil falar nesse tema que seria melhor deixar isso um pouco de lado. Também entendo que não seja glamuroso para um médico dizer que algum paciente dele teve uma evolução ruim. Eu, por exemplo, tenho muitos autistas em acompanhamento e tenho alguns cuja evolução é muito ruim, é muito difícil. O impacto disso sobre as famílias é gigantesco. Então, mas eu entendo perfeitamente que há um certo dessabor em falar nesse assunto. O fato é que o impacto que o quando tudo deu errado tem, particularmente sobre as mães, é gigantesco. Gigantesco. Então você que tem um filho autista em casa, que está conseguindo fazer um bom tratamento e que de uma forma ou de outra essa criança está evoluindo, todos entendemos que é difícil. Mas aquela mãe que tem uma criança com autismo em casa,
que está ou não fazendo o tratamento, mas que a criança não está evoluindo, que a criança evolui com distúrbios graves do comportamento, com comportamento violento, com autoflagelação, para essas mães a situação ela é, talvez o termo seja desesperadora. A situação é desesperadora. E por que eu estou falando nisso agora no começo dessa noite, né? No final dessa tarde? Porque é muito comum eu ouvir a frase de mães assim, Dr. Paulo, eu não aguento mais. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês que existem dois eu não aguento mais. Existe um eu não aguento mais, que é aquilo que a gente ouve todos os dias, que é aquela mulher que está extremamente cansada. Ela diz assim, olha, eu não aguento mais, eu estou muito cansada. Esse não aguento mais, ele é importante, mas ele não é determinante. Quer dizer, essa mãe, ela diz que não aguenta mais, mas ela segue na batalha. Mas existe um eu não aguento mais, que ele é diferente. Existe um eu não aguento mais, que é o eu não aguento mais e eu quero morrer. O eu não aguento mais e eu quero morrer é aquela pessoa que está verdadeiramente prestes a desistir. E é desse grupo, pessoal, que eu quero falar, do eu não aguento mais e eu quero morrer. Porque esse grupo, se nós formos olhar só para esse grupo, para essas mulheres, para essas crianças, quais são os mecanismos sociais que nós temos hoje? Eu moro em Curitiba, né? Podemos falar da nossa cidade. Quais são os mecanismos sociais que nós temos hoje verdadeiramente para ajudar essas pessoas? Então imagine uma situação em uma mãe que tem uma criança autista grande, com comportamento violento, ou um adolescente autista com comportamento violento, ela mora sozinha com essa criança e a criança realmente agride a mãe, agride as outras pessoas. Como que nós fazemos? Claro que alguém vai dizer assim, não, mas tem que fazer remédio, óbvio que já foi feito, né? Então essa criança toma lá 2, 3 medicamentos antipsicóticos, coisa e tal, e ela continua nessa tocada. Vocês compreendem que nós não temos mecanismos sociais para isso? Nós não temos nenhum local onde essa criança possa ficar parte das tardes ou ficar parte dos finais de semana. Quando eu digo um local em que envolvesse atividades lúdicas ou atividades terapêuticas. E quando nós temos isso é um preço, é um valor inacessível à imensa maioria das pessoas. Então, uma clínica em que você resolva deixar seu filho, por exemplo, 4 horas por dia, um autista, o valor é inacessível à imensa maioria das pessoas. Então, e eu estou falando das pessoas ricas, as pessoas pobres, é lógico, eu não estou nem comentando, que isso não existe, né? Mas mesmo para as pessoas que são pessoas de classe média, quando você resolve colocar na ponta do papel, nós não temos aonde colocar essas crianças. E então, nós estamos falando de pessoas, de mulheres que têm que passar trancadas o dia inteiro em casa com essas crianças, porque nós não temos nenhum mecanismo social de apoio. Eu acho que é necessário que a gente comece a fazer uma reflexão sobre isso. Quando um legislador vai pensar em leis, ele tem que pensar em todo o espectro, né? Então nós batemos muito no ponto lá da inclusão, dos direitos ao lazer, coisa e tal, mas nós temos que pensar que essa corda tem 2 pontas. Uma ponta é a criança, a outra ponta é a mãe. E por essas mães nós estamos fazendo muito pouco. Um abraço. Olá. Pessoal, eu vou em 5 minutos discutir um tema que é um tema que eu já há alguns anos atrás disse que não voltaria mais a falar nisso e eu tenho evitado muito de responder essa pergunta, embora eu receba essa pergunta com muita frequência, às vezes até ao vivo, em live, e eu digo que não vou responder. E eu digo que não vou responder porque eu não acho que esse assunto seja verdadeiramente produtivo. Assunto produtivo é aquele assunto que quando você termina a discussão, as pessoas saíram maiores, né? Quer dizer assim, ele te levou a um lugar diferente do que você estava. Que é a pergunta se autismo é ou não uma doença. Eu entendo perfeitamente que pessoas diferentes vão ter respostas diferentes para essa pergunta. Mas eu criei na minha cabeça a seguinte forma de pensar. Quando alguém me pergunta se autismo é doença, e percebam que eu estou falando autismo porque aqui no canal a gente fala muito sobre autismo, mas poderia ser síndrome de Down, poderia ser obesidade, poderia ser deficiência intelectual, pode ser qualquer coisa, tá certo? Eu estou usando autismo porque normalmente é o nosso maior foco aqui. Quando alguém pergunta se autismo é doença, a minha resposta é a seguinte: por que você quer saber? O que te motiva a fazer essa pergunta?
Porque dependendo do que te motiva a fazer essa pergunta, eu posso ter uma resposta diferente para você. Então, se por exemplo, nós estivemos falando sobre a ótica do direito, o autismo ele é classificado como uma deficiência e ele dá direito a tudo que todas as deficiências dá. Então é importante que a gente tenha também essa compreensão, porque eu já ouvi muitas vezes, autistas nível 1, por exemplo, algumas pessoas com Asperger, dizendo assim, não, o autismo é um jeito diferente de ser. Bom, se o autismo é um jeito diferente de ser e você não enquadra nem como deficiência, eu pergunto, você está disposto a abrir direito de todos, abrir mão de todos os direitos conseguidos até agora, então? Porque se nós só temos um jeito diferente de ser, nós não precisamos ter direito a nada. E não me parece que isso seja razoável. Então, esse posicionamento de que autismo é um jeito diferente de ser, ele não se sustenta, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista legal. Por outro lado, pessoal, para que a gente tenha uma resposta boa para essa pergunta, nós precisamos entender também que o modelo médico, que ele está enraizado há muitos anos atrás, há mais de um século atrás, que é o modelo do diagnóstico clínico, em que a gente entende que a doença ela se encerra naquela pessoa. Ou seja, tudo que você precisa entender de uma doença para fazer um diagnóstico está na própria pessoa. Então, se eu vou fazer um diagnóstico de pneumonia, por exemplo, eu vou lá, eu checo a frequência cardíaca, a frequência respiratória, eu ausculto o pulmão, eu vejo se tem febre, eu faço um raio-x e digo, olha, tu tem pneumonia, o tratamento é tal. Esse modelo, ele não responde às expectativas atuais de pessoas, por exemplo, com transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ele não é suficiente para que a gente tenha todas as respostas. Então, a evolução disso é um segundo modelo, que nós entendemos como modelo biopsicossocial, em que se entende que uma condição atípica, como o transtorno do espectro autista, por exemplo, ele não se encerra na própria pessoa. Ou seja, o fato de você ter uma condição atípica, como o transtorno do espectro autista, tem impacto sobre você, sobre o seu comportamento social, mas tem impacto também na microsociedade onde você vive. Então tem impacto sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre os seus irmãos, sobre os seus amigos da escola, sobre a sociedade onde você está. Então esse modelo biopsicossocial, ele é um modelo que ele torna mais adequada a compreensão de uma condição como o autismo. Então, pessoal, toda vez que alguém for fazer essa pergunta, autismo é uma doença? A resposta eu acho que deveria ser: por que você está perguntando isso? Qual a tua motivação? Veja que, por exemplo, por uma mãe, a motivação dela é uma. Por uma diretora de escola, a motivação é outra. Por um juiz, por exemplo, que esteja julgando uma demanda, a motivação é outra. Então, eu acho isso importante, a gente sair desse lugar comum de simplesmente dizer assim, não, isso é um variante da normalidade, ou isso é uma deficiência, ou isso é uma condição, ou isso é uma doença, em que o que nós estamos fazendo, na verdade, é só mudar palavras para tentar descrever a mesma situação. Então, acho que o que fica dessa minha reflexão é isso, é entender o que motiva as pessoas a terem essa dúvida. E depois que a gente entenda isso, aí então nós conseguimos elaborar uma resposta mais adequada, mais produtiva e que realmente avance nessa discussão. Um abraço. Olá. Pessoal, a gente teve uma pergunta na página que é uma pergunta, na verdade, extremamente complexa e que acabou misturando uma série de coisas que estão relacionadas, mas tem uma relação muito longínqua, assim. E eu acabei tentando responder ali escrevendo, mas começou a ficar muito difícil, porque esse é um tema muito difícil, que é o tema que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem, né? Da linguagem de uma forma mais ampla, mas particularmente da linguagem falada. Então, e daí na pergunta, a pessoa que perguntou, eu imagino que seja a mãe de uma criança, começou a misturar problemas auditivos com processamento auditivo central, como uma parte da análise do comportamento, que é a equivalência de estímulos, e aí ficou um negócio totalmente misturado ali. Isso é uma parte da neurociência gigantesca, é claro que não tem como explicar isso tudo aqui, mas eu vou fazer assim uma explicação breve, mas para que a gente possa, pelo menos, pegar o fio da meada e tentar dividir um pouco essas coisas,
porque eu acho que eu acabei tentando explicar ali, ficou uma mistureba de coisa, eu acho que acabou ficando pior do que se não tivesse tentado explicar. Veja assim, perda auditiva não tem nada a ver com processamento auditivo central, são coisas totalmente diferentes. Se a pessoa não ouve, se ela tem uma perda auditiva muito severa, se ela é surda, não há que se falar em processamento auditivo central, porque o processamento auditivo central é a forma como o seu cérebro vai trabalhar com essa informação auditiva que já foi ouvida. Ou seja, então você tem que imaginar que toda essa informação, né, ela já veio mecanicamente por aqui, já teve aquela transformação hidráulica, já se transformou em ruído em um sinal elétrico e chegou lá no córtex central. E aí então o cérebro vai trabalhar com essa informação para fazer você compreender ou não essa informação. O processamento auditivo central, ele tem várias fases para ele acontecer, né? Quer dizer, ele é composto por vários fenômenos, vamos dizer assim. Então, tem o fenômeno da detecção, tem o fenômeno da localização, da lateralização, da discriminação, tem o fenômeno do reconhecimento, tem os aspectos temporais da audição, que a gente costuma subdividir em resolução, integração, mascaramento e ordenação. Tem a escuta por estímulos degradados ou competitivos. Tem várias coisas ali que tem que acontecer, mas assim, não vamos nos pegar tanto a isso, porque isso é um detalhe muito, muito grande. Imagine que o som chegou lá e ele precisa ser interpretado, a fala humana precisa ser interpretado. Então, tudo isso que eu falei aqui, né, resolução, integração, mascaramento, ordenação, isso aí tudo acontece ali numa sequência rápida, e se isso acontece de uma forma perfeita, aquela pessoa é capaz de entender o que ouviu ou entender o que leu. E a isso, então, a gente dá o nome de processamento auditivo central ou processamento cortical da informação auditiva. Então, a mãe, ela começava falando ali em determinado momento que esse exame havia sido pedido para um nenê de 4 anos de idade. Isso é totalmente impossível, gente. Não tem como fazer exame de processamento auditivo central numa criança de 4 anos de idade, porque, sobretudo que a criança era autista, quer dizer assim, não tem relação nenhuma, é impossível fazer esse exame numa criança típica de 4 anos de idade, muito menos numa criança autista de 4 anos de idade, simplesmente porque a criança não tem como entender o exame. O exame do processamento auditivo é um exame relativamente complexo. A criança precisa ter uma série de pré-requisitos para conseguir fazer esse exame. Então isso aí é fora de cogitação. Num segundo momento, ela fala um pouco sobre equivalência de estímulos ali, mas só que isso não tem nada a ver com processamento auditivo central. Isso são outras teorias que estão dentro da análise do comportamento verbal, para se tentar explicar como que se desenvolve a linguagem falada, como se desenvolve a linguagem de uma forma mais ampla, né? Então, eu acho que talvez a mãe tenha ouvido algum vídeo e tentou relacionar uma coisa com a outra, né? Mas quando ela fala ali sobre esse desenvolvimento da fala, nós não sabemos exatamente como os seres humanos aprendem a falar. Existe uma forte suspeição de que, e essa forte suspeição é por observação clínica, na verdade, de que os seres humanos aprendam a falar, assim como os animais infra-humanos também, através de fenômenos de cópia. Então, conforme aquela criança ela é exposta a essa comunidade de ouvintes e falantes, ela vai aprendendo a linguagem, né? Isso inicialmente é aprendido de uma forma, por uma equivalência direta de igualdade, que eles costumam dizer. O que é uma equivalência de igualdade? Você pega um objeto, feito esse aqui, e diz assim, olha, isso aqui é moeda. Moeda se escreve assim. E aí então o teu cérebro vai criando uma equivalência disso. Quer dizer assim, você olha para essa imagem, que é uma moeda, a imagem é de uma moeda, e você faz uma equivalência de estímulos com um som, que é um estímulo para o cérebro totalmente diferente do visual, mas existe uma equivalência. Então, assim, visualmente isso aqui é uma moeda, aí você ouve o som moeda e você pareia com isso aqui, e aí você sabe que toda vez que você ouvir a palavra moeda, você está falando disso aqui. E você pode, por exemplo, escrever moeda num papel e fazer um novo pareamento, uma nova equivalência ali. Então agora você já sabe que a imagem disso aqui é moeda. Quando você ouvir a palavra moeda, o som moeda, você sabe que está falando disso aqui. E se você lê escrito moeda, você sabe também que está falando disso aqui. Então isso é uma forma pela qual a linguagem ela vai se desenvolvendo. Claro que isso é uma visão uma visão simplista, vamos dizer assim. Isso é extremamente complexo, né? Porque a linguagem ela vai ganhando outras funções
Então, na década de 70, década de 80, um autor super importante chamado Seidman, ele mostra que os estímulos eles não ganham função só por essa relação direta, né? Eles podem ganhar função pelas chamadas classes de estímulos, e aí então, depois disso, se desenvolve uma outra teoria, tem muitas formas de explicar isso aí também, mas a RFT, que é a teoria das molduras relacionais, é uma forma de explicar isso, que também não cabe a gente falar disso aqui, porque é um negócio super complexo, mas ela começa a nos ensinar de que essa relação de estímulos, essa relação de igualdade, ela nem sempre se estabelece dessa forma. Quer dizer, ela se estabelece dessa forma, mas de outras formas também. Então ela pode se estabelecer, por exemplo, por relações de oposição. Então você diz assim, tal coisa se opõe a tal coisa. Então o branco se opõe ao preto, o bem se opõe ao mal, o Deus se opõe ao diabo. É uma relação de oposição, né? Que também faz parte desse desenvolvimento da linguagem. Você pode ter uma relação, por exemplo, de hierarquia, uma relação de hierarquia. Então você dizer assim, olha, fulano de tal manda em fulano de tal, isto aqui é superior hierarquicamente a isso aqui, é um outro tipo de relação. Você pode ter uma relação espacial, que também faz parte do desenvolvimento da linguagem, é você compreender que, por exemplo, esse exemplo eu acho que ele é fácil, que a cidade está dentro do estado, o estado está dentro do país, o país está dentro do mundo, o mundo está dentro do universo, vamos dizer assim. Então existe também uma relação espacial, relações temporais. Então você entender que a sexta-feira vem antes do sábado, que o domingo vem antes da segunda, que a quarta vem depois da terça. Você entender todas essas relações, que o ano 2000 veio 10 anos depois do ano 1990. Então são relações que elas são indiretas e elas não são de igualdade. Relação de comparação, por exemplo, quando você diz assim, esse doce é mais gostoso do que esse, ou fulano de tal tem mais conhecimento que fulano de tal, é um outro tipo de relação também, é uma relação de comparação. Então, todas essas relações, elas foram estudadas, então, né, principalmente a partir da década de 70, e elas também nos ajudam a entender o desenvolvimento da linguagem. Só que isso não tem absolutamente nada o que ver com o processamento auditivo central. São coisas totalmente diferentes, que não... Eu não vou dizer que não se tocam, porque na verdade o cérebro é único e ele vai desenvolvendo como um todo. Então é claro que são teorias que em determinado momento se tocam, mas uma coisa não tem nada o que ver com a outra. Mas então, para responder especificamente a pergunta daquela mãe, não é impossível fazer exame de processamento auditivo central numa criança de 4 anos de idade, seja ela típica ou tenha ela um desenvolvimento atípico. Uma outra coisa, se você tiver uma criança com autismo, com, por exemplo, 8 anos de idade, mas que ela também não tenha compreensão suficiente, ela também não vai conseguir fazer o exame do processamento auditivo central. E eu digo para ti que não é para fazer, porque daí você vem com o exame de processamento auditivo central alterado, você jamais vai poder saber se verdadeiramente o processamento da informação cortical daquela criança é alterado ou aquela criança não foi capaz de realizar aquele teste. Então, exame do processamento auditivo é um exame muito específico, em que você tem que pedir em condições muito específicas, que certamente não é o caso desse que eu estou falando em teoria, né? Mas não é esse caso que foi exposto na pergunta. Um abraço.